Olá, senhoras e senhores, meu nome é Vanessa da Honda e esse é o canal Profissional do Consórcio. Hoje falaremos dicas para vendedores iniciantes. Segue a nossa vinheta. Dicas para vendedores iniciantes. Pessoal, isso é baseado no que eu vivi, no que eu aprendi e no que eu vejo dia a dia hoje dos meus vendedores. Aquilo que, se eu pudesse instruir para vocês os principais temas, as principais dicas, eu colocaria em pauta essas. E assim, se vocês seguirem certinho, com muita cabeça no lugar, a chance de dar errado é muito pequena. Então eu torço muito pro sucesso de vocês, porque todo mundo que entra nesse emprego está precisando de uma oportunidade, está precisando de um trabalho, está precisando da sua renda, pagar suas contas. Então assim, o que a gente puder ajudar essas pessoas sempre é bom e a gente não perde nada com isso. Eu sei que conselho, se fosse bom, se vendia, mas entendam que esse, mais do que uma dica, é um conselho, é de coração, e eu torço pelo sucesso de vocês, mesmo sendo gratuito aqui no canal. Vamos lá, eu marquei uma colinha aqui, porque tem alguns pontos, eu não quero esquecer nenhum, porque eu sei que são muito importantes. O primeiro: você entrou no ramo de vendas, não queira já ir buscando clientes que você não conhece para a rua e com a panfletagem e tal. Tenha calma, todo momento vai chegar. O momento agora é de fazer um teste de como você vai reagir aos primeiros nãos, às primeiras dúvidas. Então, se esse momento que você não está preparado, que você está iniciando, que você tem milhares de dúvidas, o ideal é: converse primeiramente com as pessoas que são suas, pessoas que são próximas a você, pessoas do seu ciclo, do seu ambiente familiar. Muito provavelmente, acho que quase 99% das vezes, seus primeiros consórcios serão dessas pessoas. Então não tente buscar fora. Primeiro trabalhe em casa, trabalhe no seu ciclo, que é a sua base e é onde você tem que começar. O que eu aconselho: vá na sua agenda de contatos, de A a Z, de um por um, e classifique em 3 partes. Pessoas conhecidas, colegas, pessoas do seu ciclo, escola, coisas assim, coisas próximas, faculdade e tal. Pessoas amigas, próximas, e pessoas muito próximas. Então classifique nessas 3 áreas. E o que você vai fazer com cada um desses ciclos, desses nichos? Pessoas conhecidas, você vai mandar uma mensagem para elas informando: olha, estou trabalhando agora na empresa tal, como consultor ou consultor de vendas. Quando você tiver interesse em comprar a sua moto, ou principalmente se você conhecer alguém que queira comprar a sua moto, me indique. Principalmente agora que estou começando, vai ser muito importante para mim essa sua ajuda. Esse é o primeiro passo. Essas pessoas você não tem tanta proximidade, então uma mensagem curta, direta, dizendo que você está trabalhando em tal empresa, em tal função, vendendo tal tipo de produto, já é uma porta de entrada muito boa. Segundo, pessoas que já têm uma certa proximidade com você. Para essas você vai ligar: olha, fulano, eu comecei a trabalhar na empresa tal, como consultor de venda, e eu quero que você, quando você tiver interesse em comprar uma moto, entre em contato comigo. Ou então, se você conhecer alguém que queira comprar, por favor, me ajude. Vai ser muito importante para mim essa indicação, principalmente agora que eu estou começando. Bata um papo com a pessoa, deixe a pessoa ouvir a sua voz, deixe ela sentir que você ligou para ela, que você acredita que ela vai te ajudar. Isso vai criar um vínculo, vai criar um termo de compromisso. Quando a pessoa tiver uma pessoa que ela conheça, que queira fazer um consórcio ou comprar uma moto, com certeza vai buscar você. Então assim, já é o segundo ponto, é um ponto estratégico muito bom, e normalmente saem vendas disso. Terceira pessoa, aquela que é sua, que é muito próximo, que joga no seu time, essa você vai visitar pessoalmente. Você vai lá pessoalmente, você vai conversar com ela e vai dizer a mesma coisa: olha, comecei a trabalhar na empresa tal, como consultora de vendas, eu estou aqui para pedir a sua ajuda, eu vou precisar muito de você.
Caso algum dia você tenha interesse ou você conheça alguém que tem interesse, me indique. Vai me ajudar demais e nesse momento eu preciso de vocês. Entendam que o consórcio é 90% indicações. Então você já chegou mirando no ponto certo, em pessoas que vão lhe indicar. Às vezes vai ser muito difícil você conhecer pessoas que querem comprar uma moto naquele momento, mas vai ser muito mais fácil você encontrar pessoas que conhecem alguém que queira comprar uma moto. E aí vai surgir as primeiras indicações. Então, se eu estivesse começando como vendedor, esse seria o primeiro ponto que eu iria, sem dúvida nenhuma. Depois de você fazer passo a passo, ponto a ponto, todos os contatos e falando com todas as pessoas, já se apresentando, já dizendo a sua nova empresa, o seu novo cargo, você já deu o primeiro passo importantíssimo. O segundo, que eu considero também importante, Instagram. Não coloque, não misture o seu trabalho com o profissional. O que eu aconselho? Crie um Instagram profissional. Eu nunca vi dar certo misturar os dois. Tudo bem que algum vendedor que já tem um certo tempo, já tem uma certa clientela, ele pode já ter usado essa estratégia de manter os dois, isso na cabeça dele nunca atrapalhou ele, mas eu acredito que sim, eu acredito que nossa vida pessoal tem que ser resguardada, não acrescenta em nada determinadas exposições, e até aquilo que pra gente é só um momento de lazer, um momento de felicidade, que a gente quer postar, que a gente quer compartilhar, que é gostoso fazer isso. Mas quando você joga isso para clientes, pessoas que você não conhece, você pode gerar diversos tipos de sentimentos que você não tem controle sobre eles. E aquilo pode acarretar perca de vendas, pode acarretar um falso interesse, que a pessoa não tem interesse basicamente na compra da moto, e sim outros interesses que não vão agregar em nada. Interesse ou até mesmo certos problemas de inveja, de não gostei dessa pessoa, essa pessoa é muito empolgada, tal, e isso vai acabar atrapalhando você. Então assim, eu prefiro dividir muito bem as coisas, até mesmo porque no seu Instagram provavelmente você vai deixar o número do seu contato. Então desde o primeiro contato que a pessoa tenha no seu Instagram, que ela tenha acesso ao seu número, ela sempre lhe veja como um vendedor, e assim que ela vai lhe ver, e assim que será o ideal, porque vai lhe trazer mais vendas e menos aborrecimentos. Terceiro ponto, controle a sua ansiedade. Esse é o ponto que eu considero até o principal. Quando a gente está começando, a ansiedade para a gente vender é muito grande. Eu me lembro que quando eu comecei, eu dormia e acordava pensando na minha primeira venda, eu queria vender, eu ficava ansioso porque eu via meus amigos vendendo e eu não tinha conseguido vender a primeira ainda. Era uma equipe recém-formada com 12 pessoas, e das 12 eu fui a última a vender. Eu passei 23 dias para fechar a primeira venda. Quando eu vendi, eu fiquei extremamente feliz, e assim, é completamente normal. Eu era novo, acho que tinha 21 anos. Vocês que estão começando também, eu entendo toda a ansiedade que vocês têm, mas tentem controlar o máximo possível. Vou dizer algumas coisas para vocês que talvez seus superiores não disseram, talvez que vocês não entendam, mas que no futuro vocês vão ver que bate mais ou menos com o que eu estou dizendo. Primeiro, você vai passar um ano para entender tudo sobre o consórcio. Um ano. Então não ache que você já vai, com um mês você vai ser especialista do ramo do consórcio. Não, você é um aprendiz, você está aprendendo. Muita tranquilidade, muita calma. Um ano para você falar assim, eu sei como funciona o consórcio. Um ano. Então sem ansiedade. Em relação às metas, eu vou dizer logo o beabá para vocês. Primeiro mês, 2 a 3. Segundo mês, 3 a 4. Quarto mês, 4 a 5. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu sei que a depender da política da empresa tem uma certa exigência maior, às vezes uma exigência menor. Mas se você começar nessa base, você está começando numa base de um vendedor que tem tudo para dar certo, para formar a sua clientela, para ir fazendo o seu nome na medida certa, na velocidade certa. É claro que você pode... Eu tive um amigo que ele está até hoje, ele deu certo, no primeiro mês ele já vendeu 10, e das 10, 300. Então assim, excelente o primeiro mês dele. Mas isso é raro acontecer. O normal é você começar bem ali raso mesmo, bem pouco.
Então, se você se basear, não, no primeiro mês eu já quero vender 10, você vai se frustrar. A chance de você se decepcionar é muito grande. Isso vai atrapalhar você, vai deixar você ansioso, vai deixar você triste, frustrado. Então comece por uma base bem acessível. Uma venda a cada 10 dias, aí depois 4 vendas, uma por semana. E nisso você vai fazendo metas bem alcançáveis, que você já tem muito mais facilidade para você chegar nelas. Então você vai respirando, você vai deixar com calma. Até mesmo porque o seu superior também já foi um vendedor. Eu acho isso muito importante. Não que outra pessoa não possa ser, mas é importante porque aí o superior vai saber a dificuldade que é fechar uma venda. Ele vai entender o que você está passando e ele vai saber que o ritmo desse processo não é rápido. Ele tem o seu tempo. Então as empresas têm um certo investimento, elas sabem que nos primeiros meses vai ter essa dificuldade, isso é completamente normal. Então assim, coloque na sua cabeça que as metas para quem está iniciando são metas curtas. Sonhe alto, mas as suas metas curtas, acessíveis, para que você sempre se mantenha motivado, nunca triste, não decepcionado, e não coloque ansiedade. Não coloque, fique o mais calmo possível. É um emprego, se não der certo, vai tentar outro, vai conseguindo outro, mas vamos fazer de tudo para dar certo desse, mas não se boicote. A maioria das pessoas que tem um excelente talento, elas deixam de ir com medo de desistir, a ansiedade vai consumindo elas. Eu já perdi muitos vendedores por conta da ansiedade e eu sempre trabalho muito o entendimento deles e a maturidade deles para isso, para que eu não perca por uma coisa, uma besteira. Controle, eu sei que é muito forte, mas você controlando, você tendo uma calma, você tendo uma ajuda dos seus superiores, isso eu tenho certeza que você vai conseguir superar essa parte, certo? Seja curioso. Seja extremamente curioso. Eu falo muito para os meus vendedores que estão iniciando. Quando eu pergunto para eles, vocês têm alguma dúvida? Que eles falam assim para mim, não, eu não tenho nenhuma dúvida. Então eu já digo logo, então eu sei que está tudo errado. Porque se eu passei um ano para dizer assim, eu sei hoje o que é um consórcio. Como é que uma pessoa com 2 semanas, com um mês, diz que não tem dúvidas para mim? Você não ter dúvidas é um péssimo sinal. É um sinal que você está conversando pouco, que você está com poucas dúvidas dos clientes, que você não está entendendo bem o consórcio. Porque o consórcio é uma cadeia. Você aprende uma coisa que liga a outra, aí você quer aprender a outra. Que liga a outra, aí você quer aprender a outra. Que liga a outra, aí você quer aprender a outra. Então quando você fala assim, não, estou sem dúvidas, então é porque você já tem algum ponto ali que você não entendeu. E o pior disso, você só vai perceber que não sabe no dia que você estiver frente a frente com o cliente perguntar assim, como é isso? Aí você vai ter 2 opções. A primeira, que eu concordo, que eu considero a mais correta, dizer assim, eu não sei, mas eu vou procurar saber e lhe passo essa informação. Provavelmente, se você tinha alguma chance de fechar aquela venda, você já perdeu, porque o cliente já vai perder a confiança e tal. Pode ser que se ele for uma pessoa muito conhecida sua, por isso que eu falo, comece com os conhecidos, ele vai ter uma certa paciência. Mas se for uma outra pessoa, já vai perceber que você está iniciando, que você não se preparou bem e vai procurar um mais experiente. A segunda, fingir que sabe e falar o que vem na cabeça. Essa é a pior, porque você vai perdendo a sua credibilidade. Não finja que saiba nada, não finge que sabe nada. Faça o simples e daí vem o próximo conselho. Faça o fácil. Eu sei que quando você inicia, você vai ver vendedores falando cota de reposição, lance fixo, resultado da assembleia e tal, e o sorteio e a pedra, não sei o que e tal. Faça o simples. Procure saber qual é o lance de cada grupo. Se você for uma cota nova, 48% para cima, tá ótimo. Primeira assembleia, 48% para cima. Faça o simples. Qual é o lance? Um lance bom que eu sei que assim a chance de não sair é mínima. 48%, então pronto. Eu sei que eu vou trabalhar com 48% para cima, 48, 49, 50, lances altos. Qual é o prazo de entrega dessa moto? Um exemplo, 30 dias, 60 dias. Você sempre vai colocar o dia mais 30. Entrega com 30, 30 a 60. Então você já colocou lance alto e o prazo um pouco maior do que o que você sabe que vai entregar. Por que disso? Eu sei que você vai perder diversos clientes com isso. Clientes que querem uma oportunidade, clientes que querem um jeitinho, que querem uma facilidade, que querem não sei o quê. Mas quando você está começando, o principal não é você vender muito, é você errar pouco. Não errar vai ser impossível.
Mas se você errar pouco, vai ser o principal. Por isso que eu falo, não foque em 10 vendas, vá fazendo fácil. Vá vendendo para clientes que sabem exatamente qual será o valor do lance, que vão contemplar com aquele lance e que depois sabem exatamente qual o prazo que eles vão receber aquela moto. Pronto, você fez um cliente satisfeito. A partir de agora você se multiplicou. Onde esse cliente chegar, ele vai dizer que fez o consórcio com você e que tudo o que você falou bateu certinho. Se você começa com aquela ansiedade, querendo colocar mais informação do que aquilo que você domina naquele momento, querendo fazer o mais difícil para tentar ganhar aquela venda, tentar agregar aquele cliente que quer uma vantagem, você vai cair numa péssima armadilha. Numa armadilha que muitos vendedores caem e normalmente não conseguem sair daquele buraco. Então, faça o fácil, faça o simples. Eu nunca vi uma pessoa dizer que morreu de fome comendo arroz e feijão todos os dias. E é sempre, meu lema sempre foi esse. Na medida que eu fui passando, eu fui aprendendo coisas novas, eu fui entendendo coisas novas, mas eu sempre coloquei na minha cabeça: eu não quero ter dor de cabeça, eu quero ter vendas saudáveis, mas com o mínimo de dor de cabeça possível. Então, eu passava aquilo que eu tinha certeza que ia dar certo, porque aí o aborrecimento era menor, as indicações eram maiores e chegava momentos que eu não precisava nem trabalhar, de tanta indicação que eu recebia, porque quando eu dizia que era 1, 2, 3, o cliente sabia que era 1, 2, 3 e aí não tinha erro, entendeu? Então faça o fácil, joga fácil, que você nunca vai perder esse meio de campo. Seja visto. Você que está iniciando, você vai ter muita dificuldade de ter as indicações, de ter sua clientela, de ter aqueles clientes renovando o consórcio porque você está começando. Então, o que eu aconselho? Esteja sempre sendo visto. Quando você se tornar um vendedor formado, também tem que continuar, mas você já vai ter outras obrigações que você naturalmente vão ser vistos. Mas quando você está começando, você fica meio sem rumo. Então, você não tem nada para fazer, mas coloca a farda, pega os seus panfletinhos, vá dar uma volta, passe no comércio, passe na feira, vá no ambiente de trabalho de um amigo seu, vá numa lanchonete de um amigo seu, sente, conversa, bate papo. Isso é vender, isso é ser visto, isso é network, é você conversar com as pessoas, é você estar interagindo. Você é um outdoor ambulante e o melhor outdoor que tem, porque é um outdoor que a pessoa pode falar com você em tempo real. Você passou na feira, a pessoa viu sua farda: ô moço da Honda, menina da Honda, faça o favor, eu tô com uma dúvida. Já pega o contato daquela pessoa, pronto, você já tem uma interação, você já tem um pretenso cliente, você já tem uma prospecção. Faça isso todos os dias, não procrastine, saia de casa, seja visto, porque isso sempre gera venda. Às vezes a pessoa te viu, não falou com você ali na hora, mas quando ela lhe vê no Instagram ou em qualquer outra rede social, ela vai se sentir à vontade de falar com você, porque ela já sabe que você é real e já te viu ali, certo? Ainda sobre o Instagram, além de ser visto na rua, seja visto também na sua rede social. Como eu falei de fazer um Instagram profissional, mantenha ele sempre ativo, mas não fique jogando coisas aleatórias sem saber se aquilo realmente vai trazer resultado. Olhe o Instagram de outras pessoas, como eu disse, seja curioso, olhe outras redes sociais de outros vendedores, vejam o que eles postam, vejam o que eles percebem que trazem mais resultado, que trazem mais clientes, e aí você começa a fazer igual. Porque eu observo entregas de motos, clientes, quando você vai fazer algum trabalho de campo, que você mostra o seu dia a dia trabalhando, isso atrai clientes, isso atrai vendas, isso gera público, isso gera uma divulgação do seu Instagram. Então esse é um ponto que você tem que trabalhar bastante. Você observando os outros Instagrams, por isso que eu falo, seja curioso. À medida que você é curioso, você vai atrás de conhecimento. Não só o conhecimento do seu superior, mas conhecimento de outros superiores, de outros vendedores, de pessoas que geram conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok. Tem muita gente boa que gosta, tem prazer em passar essas informações. Cabe a você ir buscar, se ela ainda não chegou a você. Então, quando chegar, aproveite muito bem, porque eu tenho certeza que toda a informação, de alguma maneira, vai lhe ajudar. Não espere condições. Quando você está começando, você acha que o seu resultado vai depender muito do que a empresa vai te dar. É o contrário. Primeiro você entrega e depois você recebe.
É totalmente o contrário do que você está pensando. Se você está pensando, para eu viajar eu vou precisar de uma moto. Não. Eu viajar eu vou precisar de um transporte e se eu viajar mais eu vou vender mais. Não. Normalmente, você viajando mais, vendendo mais, aí sim, a depender da empresa, talvez você ganhe um transporte para facilitar a sua locomoção. Não é o contrário. Então é assim, o que a empresa tem que te dar é uma coisa, a oportunidade de usar o nome dela e vender o produto dela em nome dela. O resto é com você. Não espere nenhum tipo de condições de trabalho. Não que a empresa não tenha a obrigação de te dar, ela tem. Você só não pode ser refém disso. E você pensar assim, quando eu tiver isso eu vou poder produzir mais. Não, você produz mais. No dia que aquilo lá na frente chegar, você vai usar aquilo lá para produzir ainda mais. Se você fica travado, achando que você só vai poder vender mais quando você ganhar isso, que você só vai poder viajar quando você tiver isso, que se você só vai poder fazer mais quando tiver aquilo, você não vai sair do lugar, você vai se frustrar. Na verdade, você tem um perfil exatamente de quem não dá certo, nem na Honda, nem em lugar nenhum. Pessoas que dão certo na Honda são pessoas que colocam a camisa, pegam um panfleto, pegam o celular e dizem assim, agora eu vou para a rua. E volta com venda, volta com contato. São pessoas de coragem, pessoas criativas, empreendedoras. Então pessoas que vão tirar realmente água de pedra. E na medida que a evolução vai chegando, a empresa vai observar, a empresa investe em quem está dando resultado. Ela não investe em promessas, a Honda não precisa investir em promessas. A Honda investe em quem está dando resultado. Se você está me dando resultado, eu vou investir ainda mais em você para que você me dê ainda mais resultado. E não você vai chegar e vai dizer assim, eu tenho potencial, está todo aqui dentro da minha cabeça. Me dê isso que eu vou lhe entregar isso. Não vai funcionar. Então assim, e através desse vem o próximo. Seja independente. Não espere, além de condições, trabalho em grupo. Normalmente, quem é vendedor há um tempinho já sabe, normalmente os trabalhos são individuais. Quando você está iniciando uma campanha, é comum as viagens em grupo, para ir para outros lugares, tá? Uma panfletagem. É até assim motivacional quando você está começando, é importante. Mas aquilo não é a realidade de um vendedor experiente. Normalmente é igual assim, vidas de amigos. Cada um vai tomando o seu rumo, cada um tem a sua clientela, você vai atrás de um cliente para conversar com ele pessoalmente, o seu amigo vai para outro cliente conversar pessoalmente, seu amigo tem a intenção de panfletar em outra cidade, você já quer uma cidade mais próxima, tal. Então assim, normalmente os roteiros não vão bater. E não se apegue a trabalhar em grupo por conta disso. Normalmente, vendedores trabalham de forma individual. Cada um faz a sua rota, cada um vai atrás dos seus clientes. Então, assim, não precisa... quando fulano vir, a gente vai sair junto para panfletar, para fazer algum trabalho de campo. Não, você não precisa. Você quer ir naquela cidade, você quer ir naquele povoado, pega o seu panfletinho, pega o seu transporte, seja ele qual for, vai até lá, faz o seu trabalho, seja sozinho ou seja acompanhado e volta. Porque senão você se torna refém. Como eu falei atrás das condições da empresa, você se torna refém também do seu amigo de trabalho. No dia que ele não for, você não vai. E isso é péssimo. Isso é péssimo para você. Porque às vezes você e seu amigo de trabalho marcaram 2 dias para viajar. Uma terça e uma quinta. Na terça ele não pôde ir, aí você não vai. Na quinta você não pôde ir, aí ele não vai. Então os dois passaram a semana toda sem viajar. Sem necessidade alguma. Cada um vá, faça o seu. Se puder trabalhar junto, é bom, distrai, é divertido. Você aprende, mas se não puder, vá sozinho. Não se torne refém de nada. Você vá... não é que você tem que ser excelente como amigo de equipe, mas não necessariamente você só pode trabalhar se for em conjunto. Você pode trabalhar tanto em grupo, caso bata os roteiros de todos, mas se não der, você vai sozinho e você faz a sua parte. Suas metas são suas, as metas deles são deles, as suas vendas são suas e as vendas deles são deles. Então não confunda as coisas. Por último, e também que eu considero muito importante, 2 temas, e esses assim, eu aconselho muito a todos os meus vendedores, e é um conselho que eu dou a vocês, eu falo também durante os vídeos, eu falo muito sobre isso. Primeiro, não faça dívidas. Você que está iniciando no trabalho de vendedor, você ainda não sabe quanto é que vai ser a sua base salarial. Você sabe que você vai ter um salário ou uma ajuda de custo, sua comissão, às vezes você chega, sua comissão está lá em cima, depois está lá embaixo.
Aí quando você está lá embaixo, você já fez uma dívida contando com o salário aqui em cima, aí já cria aquela bola de neve, as coisas não vão batendo, não vão dando certo, daqui a pouco sua mente está louca, você não consegue vender, se perdeu o vendedor. Um potencial, um desenvolvimento que você tinha, todo um talento se perdeu porque você não teve esse tipo de organização. Eu aconselho a você, pelo menos no mínimo 6 meses, não compre nada, nem parcelado, e se for alguma futilidade também não gaste. Pegue do seu salário. Primeiro, se você pensar, a maioria dos que estão iniciando, vamos dizer, ou estavam parados, alguns primeiro emprego, outros podem estar saindo de um emprego vindo para esse, outros estavam parados e precisam muito de uma renda para pagar algumas dívidas. Então assim, se organize. Se você já tem dívidas antigas, foque em pegar aquele salário que está aquelas dívidas antigas. O resto não vá mexendo. Se você está iniciando, se você é uma pessoa nova, tal, que aquela renda até então você não tinha e passou a ter, então você não gastar aquilo não vai fazer falta. Economize o máximo que você puder. O máximo, e deixe ali guardado. Depois de uns 6 meses, você já vai ter um entendimento melhor do seu potencial de vendas, da sua comissão, do seu salário, uma base e tal. Aí você pode começar a pensar. Que eu aconselho, sempre junte para tentar comprar à vista. O desconto aumenta o seu poder de compra. Aquilo que era R$1.000 parcelado, às vezes é 900 à vista, então você já ganhou 100. Eu sei que tem coisas que tem um preço maior, que aí facilita você comprar parcelado, mas tem coisas que se você tiver um pouquinho de esforço, você já consegue comprar à vista e não acumula dívidas. É terrível isso de acumular dívidas e é um dos pontos que mais destroem a carreira de um vendedor. Então você que está começando, pense muito nisso. Não faça dívidas. Pegou o seu salário, o que você tiver de extrema urgência, vá lá, pague. O resto guarde, deixa ali. Não mexa em nada, deixa ali. Isso no futuro você vai ver a importância que isso teve na sua carreira, se você quer que ela seja longa, certo? Por fim, e também muito importante, tenha respeito pelos seus superiores e pelos seus amigos de trabalho. O seu superior, ele não está ali à toa. Ele chegou ali por algum motivo, seja pelo trabalho, seja pela dedicação, seja porque viram nele um extremo potencial e deram essa oportunidade. Então não foi à toa que ele chegou ali. Tenha respeito por ele. Quando ele lhe passar uma informação, em vez de você tentar dizer assim, não, eu sei o que é melhor, eu sei que se eu fizer desse jeito, não. Siga o que ele está fazendo, porque é o trabalho dele ele passar aquela instrução. E você tem que entender que a comissão que ele ganha é em cima das suas vendas. Então ele tem tanto interesse que você dê certo quanto você. Então assim, siga o que ele quer. Se você acha que se você fizer de uma forma diferente pode dar mais resultado, você faça o que ele quer e adicione aquilo que ele pediu, o seu modo de pensar. Então ele vai lhe passar uma coisa para fazer e você já com sua criatividade você vai colocar algo mais, um tempero a mais. Ok, tudo tranquilo. Tenha respeito por ele. Se ele marcou uma reunião com você, vá à reunião. Se ele marcou um horário com você, chegue no horário. Quando ele lhe der uma instrução, saiba ouvir, respeita a hierarquia. Não é que ele vai mandar em você, não, ele vai lhe instruir. E quanto mais fácil for de lidar com você, menos aborrecimento ele vai se tornar para falar com você. Ele vai sempre estar com mais calma, porque ele sabe que você é uma pessoa que vai ouvir e vai seguir certinho aquilo que ele passar. Do mesmo jeito com os seus amigos. Quando você chegar, controle a sua ambição, o seu orgulho, a sua ansiedade. Quem está ali há mais tempo que você já tem uma caminhada, já tem um histórico, já tem uma corrida. Você não precisa fazer exatamente da forma que eles fazem. Cada vendedor tem o seu perfil, mas que você tenha respeito por eles. Que você saiba respeitar, que você nunca fale mal deles em outros lugares, que você tenha uma certa fidelidade, uma certa amizade, que você trate bem, um cumprimento, um respeito. Isso, o ambiente familiar, o ambiente profissional é extremamente importante pelo seguinte: às vezes você é um excelente vendedor, você vende
muito, só que você é péssimo de relacionamento. E isso anula tudo de bom que você faz em números de vendas. Pode ter certeza, qualquer superior, qualquer ambiente de trabalho, prefere um profissional que produz até razoável, mas que não dá problema nenhum, do que um profissional que dá muito resultado, mas é extremamente problemático. Com certeza, se tiver que tirar um dos dois, eu tiro o problemático. Eu nunca vou tirar aquele que não me dá dor de cabeça e não me dá problema. Pelo seguinte, o sucesso, ele leva tempo. Ele é uma continuação do trabalho. Então, tudo que você quer chegar longe, você tem que pensar a longo prazo. Não que está dando certo hoje, não. Você tem que pensar que vai ter toda uma carreira, toda uma trajetória. Então, eu sempre investiria naqueles que têm mais respeito pelo ambiente profissional. Aquele que não causa tumulto, aquele que não causa problema. Então, assim, entre os dois, eu sempre vou preferir esse. Então, você que está chegando, principalmente você que está chegando, tenha humildade, saiba respeitar. Não estou dizendo para você baixar a cabeça, mas que você tenha respeito, que tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê, tudo tem um contexto, saiba ouvir, saiba esperar o seu momento, saiba entender que tudo na hora certa. E na medida que você for mostrando a sua personalidade, que você for mostrando o seu talento, que você for mostrando o seu profissionalismo, o respeito vai vindo de volta naturalmente, com humildade, com tranquilidade, todo mundo vai lhe tratar de igual para igual. Então não chegue peitando, porque é uma péssima estratégia. Eu sei que principalmente quando a gente é novo, às vezes a gente passa um pouquinho do limite do orgulho, tal, da prepotência às vezes, mas se tiver alguém que chega assim e fala assim, calma, cara, calma, baixa a bola, vai com calma, você menino, você menina, respeita, ouve, escuta mais, faz o que aquela pessoa está lhe dizendo, porque ela precisa que você dê certo. Não é uma questão de, eu quero, eu torço por você, não, eu preciso, porque o seu resultado é o meu resultado. Então vamos fazer um time aqui, vamos jogar junto, e o que a gente puder se ajudar vai ser melhor ainda. Então não vamos complicar a vida de ninguém, certo? Esses são os conselhos que com certeza, se eu estivesse começando, eu ia querer que alguém desse para mim, e eu espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.